Amém? Glória a Deus. Agora eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30, verso de número 19. O tema dessa mensagem é quem escolhe sou eu. Verso 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Na verdade, apesar de servirmos um Deus que é soberano, é muito estranho para nós entender que alguém com um poder e soberania tão grande é capaz de tolerar, conseguir observar sua criatura a tomar decisões erradas. Muitos de nós gostaríamos de obter o livre-arbítrio apenas quando tomássemos decisões corretas, mas nós gostaríamos que todas as vezes que fôssemos tomar a decisão errada, houvesse uma intervenção divina. Ou seja, há um conflito muito grande na nossa vida. Para aqueles que aprenderam a administrar, para aqueles que aprenderam a colocar em prática, para aqueles que aprenderam a olhar, sentir, avaliar e fazer, esse tipo de pessoas, eles acabam lidando com resultados agradáveis. E essas pessoas, elas acham muito interessante e benéfica o poder de escolha, certo? Ou seja, o livre-arbítrio. Mas as pessoas que têm dificuldade em tomar suas decisões, quando olham para seu estilo de vida e acabam lidando com uma vida dolorosa, difícil, certo? Essas pessoas acham que Deus não é bom em dar o livre-arbítrio. Por quê? Porque com o livre-arbítrio, essas pessoas que gerenciam mal suas vidas acabam tendo resultados negativos. Só que, independente de gostar ou não, a soberania de Deus criou essa maneira. A maneira onde nós temos o direito de escolha. E o texto em que lemos de Deuteronômio 30, 19, ele diz: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunho entre mim e você. Observe que o propósito do versículo é universalizar. É dizer, onde quer que essas pessoas estejam, céus e terra, certo? Se tornarão testemunhas entre mim e elas. Sobre o quê? Que há uma proposta minha para elas. Que proposta? Uma proposta de vida e de morte, de bênção e de maldição. Mas delas serão, ou a elas serão dadas, o quê? O poder de escolher, porque no final, quem escolhe sou eu. Aqui você recebe informações, ferramentas e estratégias são oferecidas de forma opcional e não obrigatórias, porque a prática é sempre a escolha do ouvinte. Por mais que você seja ferramentado, por mais que você seja informado, por mais que nós venhamos a oferecer a você uma estratégia para viver um estilo de vida com Cristo, um estilo de vida com fé, um estilo de vida vitorioso, a escolha será sempre do ouvinte. Pessoas irão ouvir, irão colocar essas informações, estratégias, ferramentas em utilização na sua vida. Outras estarão no mesmo lugar, ouvindo as mesmas coisas,
mas sairão daqui sem colocar em prática. Por quê? Porque escolheram. Um ambiente de milagres para uns é o mesmo ambiente onde não haverá milagres para outro. Um ambiente do mover do Espírito Santo para um será o mesmo ambiente onde o Espírito não se move para outro. Por quê? Porque há um poder de escolha das pessoas, de prestarem a atenção, de levarem um coração contrito à presença de Deus. Porque no final é isso que fará a diferença. É entendermos que eu escolho se obedeço ou não, se desobedeço ou não. Porque por maior influência que tenha o mal ou Satanás, como queiram denominar, eu quero dizer, se ele toma uma decisão por você, o pecado não é seu, é dele. Por isso que ninguém peca por nós, senão o pecado não é nosso, é do outro. O que há é uma indução, o que há é uma opressão, o que há é uma influência externa para estabelecer um comportamento. É isso. Quanto mais rápido nos responsabilizarmos por isso, eu sei que temos muita dificuldade, eu tenho passado isso aqui. Nós, esqueça dessa história de que você é um ser humano. Esqueça. Não. Você é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. É isso. Nós estamos nesse corpo apenas de passagem. Então nós não somos humanos. Vós não sois deste mundo. Vós sois cidadão dos céus. Então, segundo a Bíblia, o que eu sou? Eu sou um ser espiritual que vim viver uma experiência humana. E nos atrapalhamos muito com isso. Por isso que a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, baseado nisso, eu gostaria de te dar algumas informações, mediante a tantas coisas que eu tenho ouvido e visto. Eu quero falar hoje com vocês sobre que tipo de pessoas nós devemos permitir se aproximar de nós e exercer em nós algum nível de influência. Por mais que achemos que a maioria das decisões, na realidade, são nossas, grande parte delas, elas são influenciadas por informações, muitas vezes, subliminares. Comportamentos que sequer, às vezes, somos capazes de identificar que eles não são nossos. Sabe? É uma influência. Esse dia eu brinquei com isso aqui, deixa eu usar esse exemplo de novo. Esses dias eu fui pregar num local e o cara falou: pastor, eu vou levar o senhor para dar uma volta de lancha. Eu tenho uma lancha e um jet ski. Eu falei: vamos lá. Entrei na lancha do cara, demos um passeio na lancha. Ele falou: agora o senhor pode andar nesse jet ski. Pensa num negócio maneiro, o tal do jet ski. Rapaz, eu fiquei impressionado. Falei: rapaz, esse troço é bom. Ele falou: por que o senhor não compra para o senhor? Eu falei: isso não é caro, não? Aí ele falou quanto custava. Eu falei: rapaz, eu vou comprar um negócio desse para mim, que eu gostei. Vim para casa, encontrei minha esposa e falei com ela: filho, fala uma coisa para tu. Eu dei uma volta no jet ski, menina, o troço é bom demais da conta. E eu estou achando que eu vou comprar um para mim. Ela me fez uma pergunta simples, que eu não tinha parado assim para pensar. Para andar onde, Cláudio? Aí a ficha caiu, porque eu não dava para trazer o lago que eu estava cá para Xerém. O que era isso? Eu estava movido por uma decisão que ela não era minha. Entendeu? Eu estava apenas debaixo de uma influência de alguém que eu fui me aproximar.
Então, se nós não prestarmos atenção, muito daquilo que nós fazemos, quem não olha para seu filho e diz assim, menino, onde tu aprendeu isso? Com alguém que virou para ele o quê? Uma referência, com alguém que se aproximou de seu filho e você nem viu. O mundo mudou. Antigamente uma criança, nós para xingar os outros, nós não tínhamos vocabulário. É ou não é? Por quê? Porque nós não víamos os outros xingando, pequenininho, a gente olhava para alguém e dizia, seu cocô. Criança falava coisa, como assim? Isso não é xingamento? Esse dia eu fui brincar com um garoto na rua, ele falou, seu idiota. Falei, menino, deve ter um adulto dentro de tu. Como assim? Isso não é vocabulário de criança. Então, eu preciso te mostrar 2 textos. Primeiro, todo mundo sabe, isso já tem um jargão nosso, 1 Coríntios 15, 33. Põe para mim aí, santo. 1 Coríntios 15, 33. Só para você ter uma noção do que... Está aí, ó. Não vos engane. Por que o texto começa com isso? Porque tem gente que não acredita na informação. Então já é um alerta. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons. Isso aí. Conversar o que não deve, ao longo do tempo, vai estabelecer num comportamento, num costume, num hábito. Eu vou te mostrar isso. Profeta Isaías, capítulo 6, verso 5, profeta messiânico, um dos maiores profetas do Velho Testamento, né? Dificilmente você vai encontrar alguém que falou mais sobre Jesus no Velho Testamento do que Isaías, mas olha o que esse profeta diz no verso 6. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios, porque habito no meio de um povo. Deu para entender? Ai de mim que sou um homem de lábios. E por que eu sou um homem de lábios impuros? Porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Preste atenção. O que esse profeta está nos descrevendo? A convivência, a proximidade, o diálogo, o contato com ambientes e pessoas nocivas irão prejudicar a nossa caminhada, corromper os nossos costumes, certo? Corromper os nossos lábios. É isso que o profeta está falando quando ele tem um encontro com Deus. É isso. Põe o verso 1 para o pessoal entender desse texto. Esse está no 5. Verso 1. No ano em que, presta atenção, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava e clamava, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até a mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar, com uma tenaz, tocou meus lábios e disse, vede isso que toca os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi apagado. Depois disso ouvi uma voz que dizia por trás de mim, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E depois você lê o resto, que eu tenho mais coisas para falar, mas escuta aqui agora, preste atenção, o que o cara está dizendo. Eu fui conviver perto de gente que tinha lábios e isso corrompeu os meus lábios. É isso. Eu quero hoje dar algumas informações para você, bíblicas aqui, rapidinho, sobre gente que você deve trazer para perto. Não vou falar daquelas que você deve levar para longe, mas a turma que tu vai trazer para perto de tu. Se você... Tem alguém aqui querendo vencer? Levanta a mão.
Isso, glória a Deus. Tem alguém aqui querendo se lascar? Levanta a mão. Tem não, né? Mas vai mesmo com a mão baixada, se não botar em prática. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5. Coloca para mim, se você puder marcar na sua Bíblia, abrir o texto e marcar, vai te ajudar bastante a trazer esse tipo de gente para perto de você. Amém? Amém? Verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Primeiro tipo de gente que você deve trazer para a sua vida, gente que vai orar por você. Amém? Pedro está preso, ok? E a oração na casa de Maria, mãe de João Marcos, um grupo de amigos de Pedro, de gente que Pedro andava próximo, e o que essas pessoas estão fazendo? Elas não têm recursos humanos para tirarem Pedro da prisão, elas não têm recursos financeiros. A motivação da prisão de Pedro não requer recursos, mas aquelas pessoas que eram amigas, que eram pessoas que se relacionavam com Pedro, estão pedindo aos céus, para que os céus enviem recursos para resolver problemas aqui na terra, que elas não têm condições de resolver. Você tem que ter gente perto da sua vida que não precisa ter pena de você. Você não tem que ter gente, quando você contar seu problema, comece simplesmente a chorar contigo. Você tem que trazer gente para perto de você, que quando você estiver resolvendo situações difíceis, certo, vai entrar em oração por sua vida, para que os céus entrem com providência a seu respeito, amém? Isso. Então que tipo de gente eu tenho que trazer para a minha vida? Quem ora por mim. Você quer saber o que da minha vida? Para fazer o quê? Não é para orar por mim, então não tem nada para te falar. Nós temos que ter gente perto de nós que ora por... Amém? Bota aí, 2 Crônicas. Segundo tipo de gente que eu quero, é que eu tenho que falar rapidinho. 32, 20. 2 Crônicas 32, 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Presta atenção. A cidade está cercada. Senaqueribe vem com um exército poderosíssimo para invadir Jerusalém. Não há rota de fuga, não há material bélico, nem estrutura humana no povo de Deus para vencer aquele exército poderoso de Senaqueribe. Ezequias é o rei. E quando a situação praticamente perde o controle, ele chama um amigo, quem? O profeta Isaías. E diz: Isaías, vamos entrar em oração por causa disso e clamar aos céus. Tem gente que vai orar por você, mas você tem que ter gente para orar com você. Gente que vai dobrar os joelhos ao seu lado. Gente que vai entrar na peleja com você. Você tem que ter esse tipo de... pastor, mas é muito difícil de achar. Mas você tem que encontrar pessoas para trazer para perto de você. O que te adianta ter um amigo que vai chorar com você, que vai ter pena de você, que vai ter a certeza de que você está num ambiente sem saída? Não é desse tipo de gente que nós precisamos perto de nós. Nós precisamos de gente que vai orar por nós. Nós precisamos de gente que vai orar conosco. Sim, vamos orar com essas pessoas, vamos orar por elas. Muitas vezes nós não temos esse tipo de pessoas ao nosso lado. Estamos num ambiente de guerra, então temos que ter aliados em meio a essa dificuldade. Se você tem gente que ora por você, e se você tem gente que ora
com você. Você já está me definindo que tipo de pessoas estão próximos a você. Terceiro tipo de pessoas está no segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 13. Segundo tipo de pessoas, segundo livro dos Reis, 5, 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Por quanto mais dize-te ele, lava-te e ficarás purificado. Preste atenção. O que está acontecendo aqui? Um homem foi buscar um resultado que não encontrou. Ele esperava ser curado de uma maneira que ele planejou. Ele é um leproso. Mas quando ele chega e as coisas não acontecem conforme ele esperava, ele ficou tão decepcionado que ele disse, eu vou voltar para casa com a mesma lepra que vim. Só que nesse ambiente, ele tem gente perto dele. E os caras que estavam perto dele, que fizeram uma viagem com ele, preste atenção, chegaram até ele, em que momento? Em que ele estava desanimado. Em que momento? O que ele estava querendo ir embora. Do mesmo jeito que chegou. E os homens disseram, não senhor, vamos lá. O profeta não falou para você dar um mergulho? Vamos lá, nós já estamos aqui mesmo. Se ele dissesse uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Vamos lá, vamos mergulhar, vamos embora. E ele foi lá e mergulhou e ficou... Tu tem que ter gente que vai te motivar. Tem que ter gente perto de você que vai te dar uma palavra de motivação. Entendeu? Ah, pastor, briguei com meu marido. Conta isso para qualquer... Brigou, meu filho? Homem é assim mesmo. Homem é um bicho difícil. O que ele fez com você? Gritou? Larga ele. O que ela fez? Larga ela. Seu pai está proibindo você? Sai de casa. Está sendo perseguido no trabalho? Deixa aquele emprego. Não, meu filho, você tem que ter gente para te botar para frente. Esse marido é ruim, mas é seu. Essa mulher é doida, você é dono do manicômio. Esse filho seu... Vamos embora para frente, vamos embora! Você tem que ter gente perto de você, o quê? Pastor, está com o ambiente... vai dar tudo errado. E às vezes você olha, parece que vai dar errado mesmo. E se Deus não entrar com providência, vai dar errado mesmo. Agora, eu botar os outros para trás, não boto nada. Você tem que ter gente para impulsionar você para frente. Sabe? Não. Aí eu acho maior barato. Pastor, eu conversei com 5 pessoas. Até aí é obediência à palavra, né? A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos, mas não diz multidão dos conselhos dos jumentos. A sabedoria está na multidão dos conselhos, mas selecione seus conselheiros, porque cabeça de bagre vai aconselhar o quê? Aí chega, pessimista, pastor, a dona falou comigo, eu estou com câncer, eu vou morrer. Falei, dona, eu não tenho e também vou. Ela falou, nossa, o senhor é insensível? Falei, insensível nada, dona. Hoje morreu um montão de motoqueiro em São Paulo e nem câncer tinha. E a senhora está vivendo mais um dia que ex. Está reclamando de quê? Deus é Deus de vitória. Ele é o Jeová Rafá. Aí ela gostou. Isso aí. Eu falei, pode me curar? Não pode? Eu falei, pode! Ele pode, ele cura. Vou orar pela senhora. Ela falou, aí está certo. Botei a mão nela e falei, Senhor, o senhor pode curar essa mulher. E se o senhor curá-la, todos nós vamos ver a sua glória. Mas se o senhor não curá-la, ela vai ver a sua glória. Mas de qualquer maneira, é vitória. Olha para mim. Ela olhou para mim e disse, o senhor é louco? Eu falei, não, só estou dando mais opções. Não é verdade? Só isso. Ô, gente, para de andar com gente pessimista. Nós servimos um Deus que é todo poder. Isso, e não há nada que ele não possa. Pronto.
Então você tem que andar com gente que te motiva. Tá ruim, mas vai ficar bom. É isso, vai melhorar. E esse casamento, espera um pouco mais. Vamos orar, e esse filho, e essa sogra, e esse ministério, e essa conta, e esse negócio. Tu tem que ter gente. Agora não, tem gente que só anda. Puxa a pessoa para trás. Esse tipo de gente não quero perto de mim, não. Entendeu? Olha só. Eu falo de mim, não falo dos outros. Você lembra quando eu não tinha cabelo? O que você acha que aconteceu quando eu falei que eu ia botar uma prótese? Não é cor de homem, não, pastor. Isso é peruca. Eu escutei. Gente, foi uma festa. Presta atenção. Deixa eu ver se ele está aqui. Viajei com meu filho Felipe para Goiânia. Cheguei na clínica, meu filho falou com a... Raspa a cabeça dele e coloca a prótese. Eu falei, filho, vai colocar, pai. Coloca. Eu falei, meu filho, coloca, pai. Ela já experimentou, vai ficar maneiro. Falei, mas os outros vão encarnar, vão falar, vão fazer isso. Pai, vai ficar maneiro, pai. Então eu vi. Eu olhei para o meu filho, pensei, será que ele gosta de mim? Vou te falar, eu coloquei motivado para mim como um dos companheiros de Naamã. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou fazendo uma brincadeira, brincando comigo mesmo, né? Mas eu estou querendo usar isso. Pare de andar perto de gente que vai dizer que você não vai ficar curado, que isso vai te matar, seu casamento acabou, seu filho não presta, que a situação econômica do país não tem mais jeito, que a violência, rapaz, violenta era o jardim do Éden. Caim matou Abel, morreu 25% da população num dia só. Tinha 4, morreu 1, índice alarmante. Nem no Holocausto morreu tanta gente com Hitler e os nazistas. É só uma questão de ótica. Então para com essa visão pessimista, entendeu? Motiva os outros. Você vai vencer, você vai casar, você vai curar, você vai ganhar dinheiro, você vai para o céu, vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vão para a igreja, vão para o culto. Não desanima. Esse negócio de fé e de salvação ser individual é bom, é ou não é? Mas se fosse em grupo, eu acho que era melhor. Porque, presta atenção, está eu, o Zia e o Eliezer. No mesmo grupo. Se o Zia não for, eu não vou para o céu. Nem eu, nem o Eliezer. Aí, Eliezer, o Zia não quer vir no culto. O que nós faz? Nós vai lá e fala, vamos embora para o culto, Zia. Não, estou desanimado, é uma ova, irmão. Nós estamos no grupo, e se tu se lascar, eu, Eliezer, se lasca também. Ah, mas eu estou doente, Eliezer, canta o hino que eu prego, a gente tira a oferta e acabou o culto. Se a salvação fosse em grupo, nós seríamos mais motivadores com os desanimados. É ou não é? Atenciosos com os desatentos. A verdade é essa. Mas não. A salvação é individual, você está na igreja e do lado seu tem alguém que não está a mínima para o culto. Está lendo o WhatsApp, vendo as fotos do perfil. O que você pensa? Isso bem vai para o inferno, essa praga. Mas se tu fosse do teu grupo, você ia falar, desliga isso, miserável, desliga isso. Desliga que eu já estou sentindo calor aqui de para onde tu vai e eu estou no teu grupo. Sim. Por isso eu quero dar um norte para você, que ande com gente que te motiva, que vai te fazer crescer. Posso ouvir um amém? Amém. Isso, momentos difíceis, ande com gente como os amigos de Naamã. Põe aí, 2 Samuel, capítulo 15, verso 15, vai aí o quarto. 15:15. Então os servos do rei disseram ao rei, eis aqui os teus servos.
para tudo quanto determinar o rei, nosso Senhor. Presta atenção, porque Davi está num ambiente muito ruim com seu filho Absalão, que está tentando matá-lo. As forças de Absalão estão mais fortes no momento, há uma adesão a seu favor, e Davi com seus homens estão em perigo. E Davi então diz para seus homens, e na verdade o que Absalão quer fazer é matar Davi, porque isso daria a ele o direito ao trono. Mas nesse ambiente Davi chama os homens que estão com ele e diz: vamos fugir, porque corremos perigo. Os homens olham para Davi e diz: ô rei, nós estamos aqui para o que der e vier. O que pegar para ti, pegou para nós. O que o Senhor determinar é o que nós vamos fazer. Você tem que ter gente que luta ao seu lado. E deixa eu te dar uma notícia que não vai ser das melhores. As pessoas que mais deveriam fazer isso são aquelas que menos se interessam pelos nossos problemas, que são nossos familiares. Quantas pessoas perdem o sono sozinho? Esposas, maridos, pais, filhos, irmãos. Tem gente que vai lutar com você, que vai entrar nessa luta, que vai dizer para você: eu estou aqui do teu lado, por que der e vier. São pessoas importantes. Para quê? O que adianta, tá? Ter um montão de gente do teu lado e quando alguém fizer assim, ó, todo mundo sai correndo. Tu tem que ter gente perto de você que vai lutar com você, que vai entrar, que está do seu lado. Sabe? Que sabe. Olha, o ambiente de guerra, ele é tão instrutivo. Eu não sei se você sabe, as armas da Primeira Guerra Mundial tinham mais poder fatal do que as armas da Segunda Guerra, principalmente a dos combates corpo a corpo. Os fuzis da Primeira Guerra matavam com mais eficácia do que os da Segunda Guerra. Pode parecer estranho, já que a tecnologia, certo, era tão maior. Mas o que descobriu-se no ambiente de guerra? Que melhor do que matar um soldado era feri-lo. Porque ao ferir um soldado, precisaria de pelo menos mais um ou dois para oferecer suporte a ele, para que ele não perdesse a vida. A estratégia de guerra que estamos ainda continua a mesma. Satanás ferindo pessoas sangrando na igreja emocionalmente, pessoas pedindo, elas não morrem, porque não há intuito em Satanás em matá-las, porque matar uma pessoa na fé é tirar ela da igreja, é melhor deixar ela na igreja doente, porque isso vai canalizar pessoas que poderiam estar auxiliando as pessoas que estão recebendo de forma sadia para cuidar daqueles que estão há muito tempo doentios. É importante termos do nosso lado gente que realmente está do nosso lado, que não é apenas número, mas a hora que as coisas acontecerem, terão gente para lutar com você. Então você precisa de ter gente que ora por você, você precisa ter gente que ora com você, você precisa de ter pessoas que te motivam nos momentos difíceis e precisam ter pessoas que lutam ao seu lado. 2 Samuel, capítulo 12, verso 7. Essa é a classe das pessoas que menos gostamos de ter ao nosso lado, mas é uma das mais necessárias. 2 Samuel 12, 7. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Preste atenção, você precisa de ter gente do seu lado que seja capaz de dizer verdades para você que ninguém tem coragem de dizer. Às vezes eu fico vendo alguns programas de calouro, cantores, principalmente, e eu fico pensando, essa pessoa que está ali não tem amigo.
Não pode ter amigo, não pode. Porque ela foi ali, ou ela é louca, ou ela não tem amigo, porque ela é ruim demais da conta. Você já viu? Você tem vergonha alheia? Deixa eu te falar, nós temos que ter gente que seja capaz de falar conosco coisas que ninguém pode falar. Tu tem que ter. Aquela pessoa que vai, sabe, acaba o culto, eu olho para você e diga aí, o que achou da minha pregação? O que você vai falar? Seja franco. Legal, foi boa, pastor. Deus te usou. É que minha mulher não está aqui. Mas já acabou o culto de eu ir para casa e falar, e aí, filho, o que foi? Achou bom? Aí eu falei, você pregar? Orou não, Cláudio, hoje? Cara, tu não pregou nada, não falou coisa com coisa, contou 2 piadas. Rapaz, vai orar, vai ler a Bíblia, umas coisas novas. Eu falei, essa praga dessa mulher tá contra mim, esse troço. Só quer me envergonhar. Não, ela não quer me envergonhar, não falou na frente dos outros. E só falou porque eu? Então, tu tem que ter gente para falar para tu, ô linguarudo. Por quê? Porque quando o outro fala demais, o que ele é? Linguarudo, fofoqueiro, língua de trapo. E quando você fala demais, tu é sincero, positivo, uma pessoa realista. Não, tu é um fofoqueiro. Tu tem que ter gente para falar, tá feia, essa roupa tá indecente para ir para a igreja. Tem marido que não fala isso com a mulher. A mulher vem quase nua para a igreja. Os meninos que testosterona explodindo. O hormônio não aceita Jesus, querido. E querido. Aí você vê a dona casada. Aí vem os membros em cima de mim. O senhor não vai falar nada? Falar o quê, irmão? Falar para Deus cegar os meninos. Você está rindo? Você tem que ter gente para falar com você. Você é grosso. Você não paga os outros. Você é mentiroso. A senhora é fofoqueira. Entendeu? A senhora é indecente. Ou você está com comportamento fresquinho, esquisitinho. Você está parecendo um homenzinho. Nós temos que ter gente que fala para a gente, só que é ruim. É bom ter gente assim? Não, mas nós precisamos ter gente que pode falar para a gente. Eu gosto de Davi porque ele era o rei, era valente, era macho, entendeu? Bravo. Mas tinha gente que pôde chegar perto dele e falar, irmão, a casa caiu, tu pegou a mulher do Urias e Deus viu e lascou você. Você não vai morrer, mas seu filho vai morrer e pronto, estou indo para casa. Pô, fora que também não vai dar mole. O cara é bravo. Você tem que ter gente perto de você que te fala a verdade. Entendeu? O meu marido quer me deixar. Lógico, minha senhora, lógico. Porque a Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que com a senhora. Minha mulher quer ir embora e que ela não venha me perguntar. Eu falo, #foi. Dá vontade de falar ou não dá? Você tem que ter gente para dizer, você é um mau marido. Você é uma má esposa. Você é um filho ruim. Você é um pai relapso. Nós temos que ter gente que fala a verdade. Porque senão nós não vamos melhorar. Conviva com pessoas. É lógico que não é todo mundo que você vai dar esse tipo de liberdade. Até porque tem gente que nem moral tem para falar a verdade com você. Quer chamar você de coisas, atenção de coisas que elas fazem muito piores. Mas esse tipo de gente você tem que ter perto de você. Gente que te fala a verdade. Outra coisa. Ruth, capítulo 1, verso 16. 1,16 de Ruth. Presta atenção no que essa mulher diz. Disse, porém, Ruth, não me insiste para que eu te deixe, nem
me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, à noite, ali pousarei eu, o teu povo será o meu. Põe o verso 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado, e faça-se o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Preste atenção. Você tem que ter gente que fique ao seu lado nos momentos difíceis. Ao contrário dos soldados de Davi, que tinham armas para lutarem por ele, Ruth não tem nada para oferecer para Noemi, a não ser a sua amizade, a sua presença, o seu amor. Às vezes nós pensamos que não podemos ajudar outras pessoas porque não temos dinheiro. Mas só a nossa presença, só ter alguém do nosso lado nos momentos difíceis, vamos ter dessas pessoas uma gratidão impagável. Porque favor e carinho não se paga com dinheiro. Se você socorre alguém com dinheiro numa hora difícil, ela pode te pagar, sim ou não? Sim ou não? Mas se você socorre essa pessoa com carinho, com amor, com afeto, com companheirismo, não tem como pagar. Não tem. É impagável. Nós temos que ter gente para estar do nosso lado nos momentos difíceis, onde a gente não pode fazer nada. Sabe? Eu recebi uma ligação, estava falando com o Osias, de um pastor amigo. Esteve aqui na nossa igreja pregando, sabe? E enfrentou um câncer, mas pensa num câncer hiper agressivo. Muito agressivo. Foi para São Paulo. Eu fui no hospital visitá-lo, lá em São Paulo. Eu não levei uma oferta para ele naquele momento. Nada. Eu fui lá, ele careca, contei umas histórias engraçadas, brinquei com ele. Foi o que eu podia fazer. Eu não tinha mais nada para fazer, a não ser dizer para ele que eu estava com ele, a igreja aqui orou por ele. Ele ficou curado do câncer. Domingo de manhã eu vou estar pregando na igreja dele, em Vitória, no Espírito Santo. E ele está vindo pregar numa igreja aqui em Xerém. E quando ele foi convidado, sabe o que ele fez? Ele pegou o telefone e me disse: pastor, eu fui convidado para ir a uma igreja em Xerém e me disseram que é de um pastor amigo seu. Queria pedir a sua bênção para eu ir a essa igreja. O cara veio me pedir uma autorização para atender uma igreja. E por quê? Sabe? Porque ele entendeu o que é o valor de ter alguém ao seu lado nos momentos difíceis. Vamos ser um pouco mais companheiros das pessoas. E vamos localizar essas pessoas que realmente vão estar ao nosso lado. Porque eu vou te dar uma noticiazinha. A grande parte das pessoas que estão perto de nós, se a situação ficar difícil, elas vão embora. Não atende mais o nosso telefonema, não visualiza mais as nossas mensagens, com medo de nós pedirmos alguma, e aí nós nos sentimos sozinhos, desvalorizados, desprestigiados. Então tenha pessoas perto de você que não precisa vir com dinheiro, com poder, basta ela vir com vontade de estar perto de você naquele momento difícil. Amém? Amém? Capítulo 3 de Daniel, verso 12, eu encerro aqui. O último tipo de pessoas que eu te aconselho a ter perto de você. 3:12 de Daniel. Alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti,
a teus deuses não servem. Você tem que ter perto de você gente que está intencionada em obedecer a Deus. Você tem que andar com gente que obedece a Deus. Se você estiver perto de você desobediente, pastor, mas como é que eu sei que as pessoas vão desobedecer? Aí você precisa conhecer as leis. Se nós trouxermos para perto de nós gente que ora por nós, gente que ora conosco, gente que motiva-nos nos momentos difíceis, gente que está pronto para lutar ao nosso lado, gente que é capaz de falar aquilo que estamos precisando ouvir e as verdades, gente que não veio para a nossa vida para nos motivar em momentos difíceis, nem para lutar ao nosso lado, mas simplesmente para dizer, eu estou aqui perto de você. E gente que vai obedecer a Deus, provavelmente, já dá para definir que tipo de pessoa ela será. É fácil, gente. Quando nós olhamos para alguém, nós temos um ditado aqui, popular, que usávamos muito, hoje quase não usamos, mas é: diga-me com quem andas, e eu te direi quem você é. Nosso propósito, como eu sempre tenho dito aqui, é criar em você um estilo de vida vencedor. Selecione as pessoas. Nunca diga, nunca quer um conselho, nunca diga, fulano, muito prazer, é meu amigo. É amigo dele? Se é amigo dele, é meu também. Fale isso não. Se é amigo dele e ele é seu amigo de confiança, o cara já chegou com uma boa referência. Mas para ser seu amigo, tem que passar no seu crivo. Entendeu? Porque eu não sei o que esse amigo entende, certo? Sobre todos os valores que são meus. É só você olhar. Dificilmente você vai ver um vitorioso andando com um derrotado, um corajoso andando com um covarde, um traidor, sabe, andando ao lado de um leal. Não. Um promíscuo andando ao lado de um santo. Não vai. Não tem espaço para os dois. Não há comunhão entre luz e trevas. Me mostre seus grupos de WhatsApp. Mande para mim as suas mensagens que você recebe. Mande. E dá para eu traçar um perfil. A Adriana é psicóloga, sabe disso. Eu não preciso olhar para você e saber quem você é. Eu posso olhar para seus amigos e ter uma dimensão. Me diga os lugares que você frequenta, me diga os livros que você lê, me diga o horário que você acorda, e eu sei se você é trabalhador ou preguiçoso. Mas a escolha é nossa, céus e terra estão aí por testemunhas, vida e morte, bênção e maldição, o mesmo ambiente para todos. Por isso eu descobri que minha mensagem é para todos, mas não é para todo mundo. Nessa vida, você pode fazer as coisas de qualquer maneira, mas nunca pode fazer de qualquer jeito. Nunca. Você pode comer de várias maneiras, mas nunca pode comer de qualquer jeito. Você pode fazer exercício de várias maneiras, mas nunca pode fazer de qualquer jeito. Você pode se casar de várias maneiras, mas nunca de qualquer jeito.
O grande problema é que hoje estamos tratando as coisas de qualquer jeito. Ah, pastor, por que tem tantas igrejas? Porque são várias maneiras, mas para servir a Jesus não pode ser de qualquer jeito. É isso. Pastor, o senhor tem falado mais de resultados do que salvação. Tenho. Eu tenho sentido isso no meu coração. Olhar para as pessoas e ver as pessoas andando com Deus com resultados tão ruins me deixa desconfortável. Esses dias um pastor disse: é porque você é novo, Cláudio. Já já você se acostuma com a falência dos membros. E eu disse para ele: o dia que eu me acostumar com a derrota das pessoas que caminham comigo, está na hora de eu deixar de ser pastor. Mas a decisão é sua. Como eu comecei essa mensagem, eu termino. Quem escolhe sou eu. É você que escolhe. Fique de pé nesse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra não se perca. Que essa palavra, ela não murche em suas raízes por causa do sol. Que ela não seja sufocada pelos espinhos. Mas que ela venha cair em solo fértil. Para que ela possa produzir frutos de arrependimento. Para que elas possam produzir frutos onde o teu nome será glorificado na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. E que possamos nos aproximar de pessoas que possam criar em nós um ambiente de bons costumes, um ambiente de lábios purificados. Em nome de Jesus, ó Pai, leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam